Olá, meus queridos alunos. Vamos retomar as nossas aulas de matemática e na aula de hoje nós vamos ver um pouco mais sobre as medidas de massa. Nós já vimos esse assunto anteriormente, mas hoje nós vamos dar continuidade para relembrarmos quais são as principais unidades de medida, agora aqui com as unidades de medida de massa e as medidas de capacidade. A medida de massa é aquela medida que a gente utiliza para descobrir o peso dos objetos, como pessoas, carne, arroz, feijão, massa, enfim. E as medidas de capacidade são aquelas medidas que a gente utiliza para descobrir quanto cabe, qual é a capacidade de determinado objeto, ou seja, quanto cabe de água, quanto cabe de leite, quanto cabe de suco, ou seja, é o quanto cabe, e essa unidade de capacidade, ela é utilizada para medir os líquidos, como eu já falei, que é a água, o suco, o leite, entre outros. E a medida de massa é o peso, é a massa dos objetos. As medidas de massas, elas são usadas para medir a quantidade de matéria que um corpo possui. E a principal medida que a gente vai ver é o quilograma, que é a unidade de medida padrão no Sistema Nacional para a massa. Nós vamos ver que os principais instrumentos utilizados para medir a massa de algum objeto são as balanças, quando a gente vai ao supermercado comprar 1 quilo de fruta, 1 quilo de verdura, 1 quilo de carne. Essa massa desses objetos, desses alimentos que você vai comprar, ele é medido através de uma balança. A gente pode transformar as medidas de uma unidade maior para uma unidade menor ou de uma unidade menor para uma maior. Quando você vai de uma unidade maior para uma menor, você multiplica. Quando você vai de uma unidade menor para uma unidade maior, você divide. Aí é que está os múltiplos e os submúltiplos das medidas de massa. A medida padrão é o grama. Gente, se você vai comprar 200 gramas de carne, 200 gramas de queijo, então o que é o padrão é o que a gente mais utiliza, é a grama. Se você vai transformar de grama para os seus múltiplos, que é decagrama, hectograma e quilograma, você vai dividindo. Quando você vai transformar do quilograma, do hectograma, do decagrama para grama, você vai multiplicando. Então, essa é uma das maneiras mais simples de você estar observando como transformar o grama para uma unidade maior ou para uma unidade menor. Observando aqui embaixo, a gente pode observar que uma tonelada, ela corresponde a 1.000 quilogramas. Uma arroba a 15 quilogramas e um quilate a 0,2 gramas. A gente pode perceber também que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas e a grama é igual a 1. Então, dentro de 1 quilograma, a gente encontra 1.000 gramas. Essas duas unidades são as mais usuais no nosso dia a dia, que é o quilograma e a grama, e o grama. Onde 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Vamos ver o vídeo e entender um pouco mais sobre esse assunto de medidas.
Bom, como a gente pôde perceber aí, as unidades de massa mais utilizadas é o quilograma e o grama, onde em 1 quilograma a gente tem 1.000 gramas. Agora, nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre as medidas de capacidades. A medida de capacidade, ela é representada pela unidade padrão litro e mililitro. E como eu já havia informado lá na frente, anteriormente, a medida de capacidade, ela é utilizada para medir o quanto cabe em um determinado objeto. O litro e o metro cúbico são medidas que medem capacidade. Em função disso, os múltiplos e submúltiplos dessas duas medidas podem ser relacionadas a 1 metro cúbico, que é m elevado a 3, que corresponde à capacidade de 1.000 litros, ou seja, em 1 litro tem 1.000 ml. Vamos ver o vídeo e vamos compreender mais um pouco sobre as medidas de capacidade. Como a gente pôde observar, tanto o quilograma quanto o litro,
eles vão ter a mesma medida, ou seja, em 1 quilograma nós temos 1.000 gramas e em 1 litro nós temos 1.000 ml. A diferença é que o quilograma é a medida de massa, que determina a massa dos objetos, e o litro ele vai determinar a capacidade, o quanto cabe. O quilograma ele é utilizado para medir coisas sólidas, como massas, livros, cadernos, carne, açúcar, arroz, feijão. Isso são massas. E a medida de capacidade é os líquidos, é o leite, é o suco, é a água, é o óleo e assim por diante. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais. Até a próxima aula e um forte abraço.